Oi, meus fofinhos e minhas fofinhas, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Gente, o vídeo de hoje, mais uma vez, mas hoje é uma indicação, mas é uma indicação, assim, que pode ser um pouco problemática para algumas pessoas, né? Então, eu tô falando desse livro aqui, ó, O Lado Feio do Amor, que é da Colleen Hoover, né? A favoritinha do momento. Quer dizer, já foi, né? Do momento, mas umas polêmicas aí, né? E esse foi o primeiro livro dessa autora famosérrima. Pra quem não conhece, ela é a autora de É Assim Que Acaba e É Assim Que Tudo Começa, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Esse foi o primeiro livro dela que eu li. Primeiro livro físico dela, né? Que eu li Verity e li alguns outros também. Mas enfim, de cabeça agora eu não vou lembrar. Mas esse aqui, de longe, um dos melhores livros dessa autora. E hoje a gente vai conversar sobre isso, tá certo? Lembrando, minha gente, que tudo isso aqui que eu vou falar hoje é a minha opinião pessoal e a maneira como eu vejo e como eu observo as coisas. Então, sinta-se à vontade para discordar e achar o que você achar melhor, tá certo? Nunca ouviu falar desse livro aqui? Conta a história da menina Tate, né? Que ela se muda pro apartamento do irmão, porque ela vai cursar mestrado de enfermagem, fazer enfermagem, um rolê assim, e ela precisa de um lugar pra ficar. E aí, a princípio, o irmão vive viajando, porque ele é piloto, né? De um piloto de avião. E ele vive viajando, então o apartamento vive mais vazio e tal. E o que acontece? Ela fica nesse apartamento em São Francisco e conhece um vizinho de porta, que também é amigo do irmão dela, né? E eu acho que é Corbin Collins, isso mesmo. E aí o que acontece? O Miles é vizinho de porta, de frente, assim, de corredor. E um belo dia ali, o irmão apresenta e tal. Então aí onde a gente vai entrar nos fatídicos problemas. Para início de conversa, ele é um cara extremamente misterioso, charmoso, enigmático. Um cara muito... Os amigos têm muito ele ali, né? Como uma pessoa muito fechada, muito na dele. Uma pessoa que não vive em relacionamento. Você não vê ele falando que vai pegar fulano, que vai ficar com ciclano, que vai fazer isso. Então ele é um cara, a princípio, assim, o low profile, né? Dessa geração. E ela fica bastante interessada. Ela nega de que não fica interessada, mas ela fica interessada de cara logo, porque ele é o low profile, assim, de cara. O que acontece? Os pais dela vão realizar um negócio lá de ação de graça, um jantar, um final de semana. E o que acontece? Esse amigo vai lá de Jaraque. Esse amigo vai lá, né? Esse Miles. E ele e a Tate ficam no mesmo ambiente, eles acabam se pegando, o pai dela pega, enfim, resumindo da ópera. Eles iniciam um mini relacionamento ali que, a princípio, detalhe, olha o gatilho aí, tudo combinado de ser casual. E ele deixa explícito que ele não quer ter um relacionamento. Vê como nos primeiros encontros a bandeira vermelha desse cara já estava bem alta. Vou ler aqui pra você um trechinho do primeiro encontro, horas depois que eles já se beijaram. Tipo assim, se beijaram na casa da família dela. E ela fala assim, né? Faz 6 anos que não beijo uma garota, porque me beijou. Parecia que nem sequer gostava de mim, você é bem difícil de interpretar. Aí ele responde, olha isso. Não é que eu não gosto de você, Tate. É que não quero gostar de você. Não quero gostar de ninguém. Não quero namorar ninguém. Não quero amar ninguém. Eu só... Aí ela pergunta, você só o quê? Aí ele responde, quero você, mas quero você sem todo aquele resto. 1 minuto de silêncio por essa frase aqui. Agora me diz. Depois você pode falar que o cara não deu todos os... Ele deu, gente. Ele acabou de dizer que não quer gostar de ninguém, não quer amar ninguém. Automaticamente ele não quer um relacionamento com ninguém. A culpa é de quem? No ando outro diálogo bizarro. Ela fala assim, ela insistindo ainda, meu Deus. Não quer sentir atração por mim, mas sente. Quer transar comigo, mas não quer me namorar. Também não quer me amar e também não quer que eu ame você. Aí ele responde, não percebi que estava sendo tão óbvio. Para tornar a situação ainda pior, ela ainda fala assim, se vamos fazer isso, precisa ser com calma. Não quero pressioná-lo a fazer algo que não está pronto para fazer. Você é praticamente virgem. Gente, ele acabou de falar que não quer amar ela, que não quer estar em um relacionamento com ela, e ela tá preocupada em pressionar ele. Ela tá sendo pressionada, porque teoricamente, se você sentir uma atração por uma pessoa, algumas mulheres, a maioria de algumas mulheres,
Quando você sente atração por um cara, automaticamente você, não tô dizendo todo mundo, tá? Mas você idealiza um relacionamento. Você quer um relacionamento. Isso não quer dizer que você quer casar, ter filho com aquela pessoa, mas você quer estar naquele momento com aquela pessoa em um relacionamento individual. Aí você beijou o cara, você sente atração e o cara fala, olha, eu só quero sexo. Eu não quero nenhum tipo de relação. Aí você no seu íntimo, que você sabe que você quer o quê? Uma relação. Então, assim, uma das maiores bandeiras vermelhas do Myers foi, ele disse pra ela, ele não mentiu. Em um momento, eu vejo muita gente falando assim, eu não gosto desse livro, porque ele é um boy lixo. Pode ter muitos defeitos, Myers, mas ele nunca deixou de avisar o que ele podia dar naquele momento. Então ela ficou porque ela tinha esperança de que aquele relacionamento desse certo. Ponto. Vamos pro próximo agora. Tenho certeza de que a situação ainda tá ficando pior. Ela, depois de transar com ele algumas vezes, né? Depois da primeira vez deles, ela fala assim: me pergunto como é essa coisa. Como é que essa coisa entre nós pode terminar bem? Não pode, já tenho certeza. Porque nunca mais quero fazer isso com outra pessoa. Só com Myers. Lembrando que eles tinham combinado que isso era apenas uma relação casual, porque ela trabalha demais, ele também, ele passa dias fora, né? Enfim, vai ficar pior, gente. Essa situação consegue ficar um pouco mais constrangedora quando eles estão em uma lanchonete, né? E aí ela encontra o irmão com ele e outros amigos ali de trabalho. E o pessoal tá falando sobre que ele não fala sobre a vida dele, sexual, né? Que ele achavam que ele era gay. Rola até essa piada assim, eu achava que você era gay, porque você não falava dos seus outros relacionamentos e tal. Aí ele solta essa aqui, ó. O irmão dela pergunta, mas sério mesmo, por que você não namora ninguém? Que você nunca namora ninguém? Aí ele responde, na minha opinião, os relacionamentos não valem o resultado final. Aí ela fala assim, alguma coisa no meu coração se parte e começo a me preocupar, achando que um dos rapazes pode até escutá-lo se fragmentando por cima do silêncio. E isso porque era só sexo casual, né? Gente, para! Eles dão uma terminada aí, porque depois desse rolê aí, eles vão ficando mais vezes e vai ficando cada vez mais intenso. E o que acontece? Em uma dessas ficadas aí, eles transam sem camisinha. E isso deixa ele extremamente perturbado. E aí ele termina de transar com ela, vai pro banheiro, fecha a porta e fica lá fingindo que morreu até ela sair do apartamento. E aí no outro dia, ou outros dias depois, eles encontram. E aí ele leva ela pra, tipo, como se fosse um cemitério de aviões e fala assim, aquilo tudo foi coisa minha, Tate. Não quero que pense nem por um segundo que meus problemas são por causa de alguma coisa que fez ou não fez. Aí ela responde, você age como se gostarmos um do outro fosse ruim. Aí ele, pra dar uma tapa na cara, ele fala, talvez seja. Então me trouxe aqui pra terminar tudo. Eu só queria que nos divertíssemos, mas acho que talvez você esteja esperando algo diferente. Não quero magoá-la, e se continuarmos fazendo isso, eu vou magoá-la. Porra, pro cara ter o nível de noção de falar isso, é porque você tá muito, muito, muito fodida. É sério, sinceramente. E o senhorzinho, né, aquele tipo de galera que fica nesses prédios que tem elevadores, né, que eles chamam de cap. E aí ela chega triste porque tinha terminado com o Myers, né? Na verdade, o Myers tinha terminado com ela. E aí o cara fala pra ela. E aí o cara fala essa bendita frase. Se aquele garoto não consegue enxergar que ficar com você seria uma coisa boa, então não vale a pena perder o tempo com ele. Só depois disso aqui eu poderia simplesmente fechar o livro e viver minha vida. Porque puta que pariu. Sinceramente. Depois de 3 semanas que eles terminaram, ela tá estudando no apartamento do irmão, né? Com quem ela divide lá a casa e tal. E aí ela chama um amigo pra fazer um trabalho com ela. E aí ele vê esse cara entrando com ela e vai lá e cobra o maior ciúme. E, enfim, resumindo a ópera, eles acabam voltando porque ele teve esse surto, né? E não porque ele sentiu falta, mas porque ele sentiu falta da territorialidade dele ali. Enfim, não vou me entrar nesse rolê de relacionamento, mas resumindo a ópera, ele viu ela com outra pessoa, sentiu que poderia perder, e aí ele foi lá marcar território mais uma vez. Cena muito vergonha, gente, é sério. Ele vai na casa, né, lá tirar satisfação, e aí eles começam a se pegar, porque eles têm uma química muito grande. E aí, quando eles começam a se beijar, ele fala assim, não. Aí ele fala,
Ela fala, né? A gente tá sofrendo, mas não sei o que diabo fazer a respeito. Ele é o único que pode mudar as coisas entre nós. E pelo que sei, ainda não está disposto a fazer isso. Ela sabe. Porque a gente sabe, a gente tem consciência disso. Mas mesmo assim, ela insiste. Aí ele fala, Tate, que droga, Tate. O que eu faço? Que merda devo fazer? Aí eles começam a se beijar, papapá. Aí ele fala, me obrigue a ir embora. Você não precisa disso. Eu simplesmente não sei como parar de querer você. Me mande embora que eu vou. Aí ela, como uma boba mulher, ela fala, não consigo. Só que aí ele fala, não consigo dar a você mais do que isso. Simplesmente não consigo. Um minuto de silêncio pelas nossas expectativas que estão indo embora nesse momento. Aí ela fala assim, ó, sexo, lembro a mim mesma, é apenas sexo, nada além disso. Ele não vai me entregar nenhuma outra parte dele. E embaixo ela ainda me bota assim, ó, sou uma imbecil. Pelo menos sei que sou uma imbecil. Depois que termina essa parte, né, ela fala assim, eu sem querer admitir, depois que eles terminam, né, o coito lá, eu sem querer admitir que acabei de deixar que me usasse mais uma vez, e ele sem querer admitir que não foi somente sexo. Ambos mentimos pra nós mesmos. Quer dizer, ela ainda quer acreditar que em algum momento, depois de ele ter falado tudo isso, dele ter falado na cara dela, que não pode dar mais, na verdade não pode não quer dar mais, ela ainda acha que ele está mentindo. E vamos para uma parte ainda pior ainda, calma. Depois dessa cena um pouco mais constrangedora, o irmão dela pega os dois na cama, né, no quarto, depois desse coito aí que eles se pegaram valendo. E o irmão dela faz uma pergunta, ai senhor, ele fala assim, há quanto tempo? Aí ela fala, não responda isso, Miles. Aí Miles responde, né, um tempinho. Aí o irmão pergunta, você a ama? Aí ele olha para o irmão e olha para ela. Ele não responde. Tenho certeza de vê-lo. Aí ela fala assim, tenho certeza de vê-lo fazer que não com a cabeça. Aí o irmão, para humilhar ainda mais, questiona, mas pelo menos pretende amá-la? Pelo amor de Deus. Aí ela ainda fica esperando. Ela fala, continue estudando os Miles, como se alguém estivesse perguntando pra ele qual o sentido da vida. Aí ele sussurra, não. Cara, ele dá tudo, pelo amor de Deus. É uma sofrência absurda eu estar lendo esse livro, eu ter lido esse livro, porque me dava dor ler e saber que ela esperava e ele dizendo, não quero amar, não pretendo amar, não tenho interesse, não amo, não quero, não gosto. E a mulher, não, mas ele tá mentindo, insistindo, meu Deus do céu. E vamos continuando. Depois dessa situação ainda mais constrangedora, ela vai ainda acalentar ele lá no sofá. Aí ele faz assim pra ele olha pra ela e fala assim, Tate, me desculpe. Aí ela ainda tem a audácia de perguntar, pelo quê? Aí ele diz, quando Corbin me perguntou se eu tinha intenção de amá-la, me desculpe por não ter conseguido responder que sim. É que eu não queria mentir, nem pra você e nem pra mim. Minha gente, é sério. Eu me sinto... Eu tenho vontade de dar na cara dessa personagem. Porque o quanto de sonsa que essa mulher se faz... Aí, não. Pior, ainda fica pior. Porque ele fala assim, ó. Só não sei lidar com essa situação. Não sei qual a maneira fácil ou educada de dizer isso, mas o que eu falei pra Corbin é verdade. Nunca mais eu vou amar ninguém. Acho que não vale a pena. Mas não estou sendo justo com você. Sei que a estou confundindo, sei que a magoei e peço desculpas. É que gosto de ficar com você. Mas toda vez que estamos juntos, fico com medo de que você esteja achando que o que temos é mais do que realmente é. Aí... Ela, pelo amor de Deus, ela ainda faz assim. Sou eu especificamente que não quero amar, ou é o amor em geral que não quer sentir? Aí ele, pra dar uma de gostoso, ele ainda fala pra ela assim, é o amor em geral que não quero, Tate. Nunca. E é você especificamente que apenas desejo. Pouco antes de algumas situações estranhas acontecerem, já pro final do livro, né, antes da gente chegar nos finalmente do que eu realmente quero falar aqui pra vocês, eles estão na cobertura lá do prédio onde eles moram, né, porque aparentemente é um prédio que tem bastante dinheiro, né, e aí ela pergunta pra ele, né, se eu fizer uma pergunta, você vai ser sincero?
vai ser sincera? Aí ele fala, eu dou de ombro, porque não vou de jeito nenhum responder que sim antes de saber a resposta. Ainda está comigo porque acha que vou mudar de ideia? Porque acha que existe a possibilidade de me apaixonar por você? Aí ela mentalmente pensa assim, é a única razão pelo qual estou fazendo isso, né? Mas não diz nada, ela fica só calada. Aí ele vai e responde, porque eu não consigo. Mais uma vez ele falando isso. E aí ele abraça ela aqui, ó, porque ela tá chorando e tal. Aí ele fala assim, ó, Tate, sei que vou me arrepender de dizer isso, mas quero que me escute. Se fosse capaz de amar alguém, esse alguém seria você. Aí ela fala, meu coração racha com essas palavras e sinto a esperança se infiltrar e escorrer pra fora de novo. E aí depois é só ladeira abaixo, e aí depois eles estão transando. E aí ele chama ela pelo nome da ex, enfim. Gente, vamos lá. Vamos chegar no ponto principal desse vídeo. Existem coisas e pessoas e relacionamentos que eles dão a bandeira vermelha, eles dão os sinais logo no início. E a gente, eu não julgo isso como burrice ou como... Eu acho que a gente tem muita vontade de viver as coisas. Eu acho que essa é a palavra correta. A gente tem muita vontade de viver tudo. E a gente quer viver tudo ao mesmo tempo e com todas as pessoas e da melhor maneira possível. O que acontece? Então, o que acontece? Por essa vontade inalcançável de ter alguém ou de ter um relacionamento, de se apaixonar, eu acho que a Tate estava tão interessada em ter um relacionamento, porque ele era um cara interessante, um cara bem de vida, um cara capitão, que tinha sido promovido a capitão. Tinha tantas etapas ali, tantas escalas que ela queria, que ela sabia de tudo, especificamente tudo, mas ela optou por fechar os olhos porque ela queria viver aquilo. Ela tá errada? Não acho que errado é a palavra correta para especificar o caso da Tate e do Miles. Lembrando que depois vai explicar toda a razão, né? Que ele teve um relacionamento há 6 anos, 8 anos atrás. E que desse relacionamento eles tiveram um filho. Só que esse filho morreu num acidente de carro e os dois se culparam. Ele principalmente se culpou e achou que a vida não... que o amor doía e que o amor significava perder algumas pessoas. Eu sei que nesse caso a gente tá falando especificamente de uma pessoa com traumas reais, mas no geral a gente se apaixona e se encontra por pessoas que têm traumas, mas não no nível desse. Então, assim, são pessoas que a maioria das vezes não estão disponíveis emocionalmente pra gente, ou não disponível para aquilo que a gente quer naquele momento especificamente, porque existem maneiras de se viver. Existem pessoas que curtem relacionamentos diferentes. Então, tem um vídeo, né, da Lua Blanco, que ela fala sobre os términos e sobre maneiras de superar. E existem coisas que você tem que entender. Que existem pessoas que estão procurando A e pessoas que estão procurando B. E uma pessoa que procura A encontra uma pessoa que procura B, automaticamente o que elas vão fazer? Elas vão se machucar. Por quê? Porque o que procura A vai cobrar da pessoa B o que ela não tem, e essa daqui vai cobrar o que essa daqui também não tem pra oferecer naquele momento. E é basicamente isso que o Miles e a Tate, quando eu li a primeira vez, eu comprei esse livro em 2022, e foi um choque muito grande, porque normalmente a gente vê pessoas se esforçando pra ficar junto, ou uma pessoa que foi muito escrota e aí aparece um outro grande amor. E esse livro, por isso que fala assim, o lado feio do amor, né? Porque o amor, ele deixa você frágil o suficiente pra você perder. Não é frágil, é vulnerável o suficiente. Então, quando você ama alguém, você se torna vulnerável. Por quê? Porque aquela pessoa, ela tem o poder de lhe deixar triste. E isso é uma infelicidade. Então, assim, tirando todos esses propósitos do Maio, que depois ele vai resolver com bastante terapia, tudo que tem pra oferecer, tem coisas, basicamente, na vida que a gente tem que olhar e se atentar aos sinais. Por que ela não olhou? Ela poderia, obviamente, porque também não teria livro, né? Mas ela poderia, no primeira conversa, quando ele falou, olha, eu não tô disponível, não namoro, não fico com ninguém há 6 anos, porque eu tô, cara... não namoro, não quero um relacionamento, ela poderia ter dito muito obrigado, mas eu
também não tô afim do que você tem pra me oferecer e tá tudo certo. E cada um teria seguido sua vida. Não, ela ficou e ela tentou e ela se machucou, ela sofreu. Ele também sofreu, todo mundo sofreu porque ambos não tinham um pra dar pro outro. Obviamente depois o que aconteceu, isso aí é consequência do livro. Mas o que eu quero focar especificamente é o quanto que a gente tem que mendigar. Porque a palavra correta é o quanto a Tate mendigou. Mendigou, gente. Implorou por esse relacionamento que só existia na cabeça dela, porque pra ele era basicamente sexo. Ah, não, mas ele tá mentindo, ele vai admitir que me ama. Whatever. Ele disse com todas e todas as opções que ele não queria. Então, pra ela ter saído na primeira oportunidade pela porta da frente. Isso me deixava assim, mais do que esses livros teen que a gente lê, né? After e esses outros rolês, porque ali é coisa de adolescente. Aqui a gente tá falando de dois adultos, né, responsáveis e com traumas na bagagem, que poderiam ter resolvido de uma maneira muito mais simples, sabe? Resumindo da ópera toda, eu acho muito legal a temática desse livro. Eu gosto muito dos livros da Colleen Hoover, porque são livros realistas. Não que eu acho que o amor, no geral, seja sobre isso aqui, mas eu acho que isso aqui é um amor de uma maneira crua. Crua. Por quê? Porque a gente tá acostumado no mundo de, o amor é Y e Z e isso aqui, e não é. Assim, e a diferença desse livro para outros livros que eu leio normalmente, é a complexidade desses personagens. É um personagem que tem um passado, traumas, vidas, relacionamentos, e que deixaram ele no nível que ele tá. E você vê que ele vive uma vida normal, como se não tivesse acontecido nada. E isso é uma normalidade. A gente tem relacionamentos, a gente se decepciona, e aí a gente vai viver outro relacionamento e vai viver, e a gente não procura uma ajuda pra tirar aquele peso que ele poderia simplesmente ter procurado uma ajuda, ter ido conversar com a Is. Não, ele guardou isso e achou que o lado feio do amor era esse. Que na verdade eu acho que não existe lado feio no amor. Eu acho que a palavra amor é muito subestimada ultimamente. Acho que as pessoas usam pra qualquer... porque eu amo a cor rosa. E eu acho que amor é um sentimento além do que a gente sente, do que a gente vê, certo? A dica de hoje é, por favor, leiam esse livro, que é complexo, mas é maravilhoso, principalmente para as pessoas que gostam de entender o que tá rolando ali, também de apreciar personagens complexos, porque a Colleen Hoover gosta de fazer esses personagens com passado, com obscuridade, né, com um lado ali, e eu gosto desse rolê também. Enfim, então a dica de hoje é, por favor, se atentem aos sinais, se privem, se preservem e também se joguem, gente. É isso aí, a vida tá aí pra se viver, tá certo? Um grande beijo pra vocês. Semana que vem eu tô de volta com mais um livro, filme, enfim, vamos lá? Beijo, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, enfim, até a próxima.